Meu prezado irmão, irmã em Cristo Jesus, cumprimento você com a paz do Senhor. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de fazermos uma apresentação do comentário da nossa escola bíblica dominical, utilizando a revista de adultos, neste quarto trimestre de 2020. Estamos estudando hoje a lição de número 3, com o tema Jó e a realidade de Satanás. O livro de Jó, como já foi apresentado nas duas aulas anteriores, é um livro que está incluído na categoria de livros poéticos. No entanto, o livro está organizado em prosa, poesia e encerra com prosa. O livro trata de um personagem histórico, com lições teológicas extremamente importantes para os dias de hoje. Não resta dúvida que as lições que podemos extrair do livro de Jó, elas são lições teológicas, lições práticas, lições para a nossa vida espiritual, lições para a caminhada cristã. O texto áureo da lição de hoje diz-nos assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1 e o versículo 6. A verdade prática é a seguinte: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Essa é a grande realidade que todo cristão precisa ter conhecimento. Há duas grandes declarações que podemos chamar de dois grandes equívocos com relação à existência de Satanás, com relação a esse personagem espiritual. Há um grupo de pessoas que não crê na sua existência. Isso é um extremo, é um erro grave. E o outro grupo de pessoas, com uma outra ideia igualmente equivocada, é a que dá superpoderes ou todo poder ao diabo. Portanto, subestimar a sua existência ou subestimar a sua pessoa é um erro, assim também como superestimá-lo. Qual é então a posição correta, pastor? À luz da Bíblia, vamos primar pelo equilíbrio. Vamos ler, estudar e aplicar aquilo que a Bíblia diz acerca desse personagem. Lembre-se que ele é inimigo de Deus, ele é seu inimigo. Portanto, quanto melhor puder conhecê-lo, à luz das informações que temos nas Escrituras Sagradas, melhor para poder conhecer as suas estratégias e assim vencer no nome do Senhor Jesus. Vencê-lo, vencer as estratégias dele e continuar na presença de Deus, sendo vitorioso, como diz Paulo na carta aos Romanos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa posição. Bem, a revista de hoje, revista de adultos, que estamos estudando, é a lição de número 3, ela está completamente embasada no capítulo 1, versículo 6 até o 12, e no capítulo 2, versículos 4 e 5. O objetivo geral é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus.
as ações diabólicas, malignas ou satânicas não se sobrepõem à soberania de Deus, não estão acima do poder do nosso eterno Deus. Os objetivos específicos são 3. O primeiro, explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Mostrar que o livro de Jó nos apresenta alguns atributos desse ser. Portanto, através do estudo dos seus atributos, então a Bíblia está revelando quem é este ser maligno, conhecido como diabo ou Satanás. Em segundo lugar, a lição tem o objetivo de afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. Terceiro, sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Não foram alcançados e então foi uma frustração para os seus planos malignos. Foi uma frustração para ele. Uma das declarações, constatações e afirmações que o leitor chega logo à conclusão, logo no início do livro de Jó, é que o inimigo de fato existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, Jó, que morava na terra de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, iremos aprender questões relacionadas à realidade da existência de Satanás no contexto da vida de Jó. O livro de Jó explica, em parte, a natureza de Satanás. A primeira lição que aprendemos é que ele é um ser. Satanás é um ser espiritual. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás e isto nos permite conhecê-lo melhor. Conforme o livro apresenta, ele é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos. Então, perceba que aí nós já temos uma importante informação quando aprendemos que ele é um ser espiritual e que está na mesma categoria dos anjos. É importante saber disso. Essa declaração é representada pela expressão os filhos de Deus, conforme o capítulo 1 e o versículo de número 6. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela, conforme o capítulo 1 e o versículo 7. Alguns estudiosos chegam a afirmar, isso não é claro na Bíblia, porém, pelo contexto de Jó e de outros textos das Sagradas Escrituras, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada chegam a afirmar que a velocidade do diabo e seus anjos chega a aproximar-se à velocidade da luz, ou com a velocidade da luz. Bem, outra informação que temos no livro
é que Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. É muito bom saber disso. Ele não é eterno como Deus. Ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom, como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus, porque soberano, só o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O nosso inimigo pode fazer muitas coisas, mas não pode fazer tudo. Perceba no capítulo 1, versículo 12, e o capítulo 12 e o capítulo 2, versículo 7, que nesses dois textos Deus limita claramente. Deus limita. Deus diz: até ali irás, e de lá nem um passo. Além disso, nada. Assim aprendemos que as ações do nosso adversário, do inimigo de Deus, elas estão limitadas por causa da soberania do Todo-Poderoso. É importante saber disso. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, ele não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. É assim que as Escrituras nos informam sobre esse personagem. Há pessoas que chegam a ter medo até de pronunciar o seu nome. Sabemos disso. No entanto, você e eu, como servos do Deus Todo-Poderoso, não precisamos temê-lo. Não precisamos ter medo das artimanhas de Satanás, porque maior é aquele que está conosco. Maior é o Deus a quem servimos. O nosso Deus é todo-poderoso. Só o Senhor nosso Deus é onipotente, é onisciente e onipresente. Só o Senhor nosso Deus é criador. Só Ele é eterno na sua essência. Só o nosso Deus é autoexistente, é criador, é Senhor de todas as coisas. Aprendemos ainda no livro que Satanás é um ser dotado de personalidade. É importante saber disso. É importante compreender essa realidade à luz do contexto de Jó. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Portanto, isso fala da sua inteligência. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, quando ele também argumenta contra o próprio Cristo, tentando a fazer milagres antes da hora, tentando a se autodeclarar o Messias e fazendo algumas apresentações espetaculares e, por último, tentando a chegar ao trono sem a cruz. Quando o inimigo propõe que Cristo o adore, Satanás, assim, estava usando o seu poder de argumentação como pessoa que ele é. No livro de Jó, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhece a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. Precisamos atentar para esse ponto. O apóstolo Paulo sabia
que o diabo é um ser que possui essa perspicácia quando disse que não devemos ignorar os seus ardis, não devemos ignorar os ardis do nosso inimigo, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Paulo ensina isso em 2 Coríntios, capítulo 2, também no capítulo 6 da carta aos Efésios. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atingir a vida do patriarca Jó. O primeiro tópico da lição de hoje pode ser resumido com a seguinte declaração: o diabo é um ser espiritual, criado e dotado de personalidade. Portanto, não subestime a realidade deste ser espiritual que tem causado tantos males aos seres humanos. O segundo tópico da lição de hoje nos ensina sobre as obras de Satanás. A primeira delas é dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Isso está declarado no capítulo 1, versículo 12, como também no capítulo 2 e o versículo 6. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras, isto é, das obras do nosso adversário. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses de Jó, o que fez o patriarca sofrer ao ver seu patrimônio destruído repentinamente. Isso é muito claro no livro. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Imagine a dor daquele pai. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Mas as obras de Satanás são ainda mais conhecidas ou mais detalhadas através do livro de Jó, quando percebemos que ele também acusa e ele também tenta. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, como já vimos, mas não é só isso. Ele também acusa. Daí a palavra diabo. A palavra diabo, no grego diabolos, tem exatamente esse sentido, acusador. Foi o que ele fez com Jó. Ele acusou Jó diante de Deus. Ele o acusou de praticar uma religiosidade motivada apenas por interesse, motivada pela riqueza, motivada pelo bem-estar, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo, conforme Lucas 22, 31. O diabo quis fazer com Jó aquilo que ele também propôs a fazer com o apóstolo Pedro. O livro do Apocalipse mostra a acusação como o propósito principal do nosso adversário aqui na face da terra. A Bíblia o chama de acusador de nossos irmãos. Está lá no capítulo 12 e o versículo 10 de Apocalipse. Mas também aprendemos no livro de Jó que o adversário é tentador. Devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar, induzir, motivar as pessoas para isso. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens do patriarca Jó.
É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Portanto, aprendemos 3 lições sobre as obras de Satanás. Ele pode causar dor e sofrimento, ele pode acusar e ele pode tentar. O segundo tópico pode ser encerrado ou resumido com a seguinte declaração: no livro de Jó, as obras de Satanás são representadas pela dor, sofrimento, acusação e tentação. Um detalhe interessante: diante de Deus, Satanás acusou Jó de praticar uma falsa religiosidade. Diante dos homens, como no caso do Jardim do Éden, Satanás acusou Deus de ter escondido alguma coisa boa dos nossos primeiros pais. Então perceba que é por isso que ele é chamado diabo, porque ele é acusador. Ele acusa Deus perante os homens e acusa os homens perante Deus. Aprenda esta lição. E você, meu amado irmão, minha querida irmã, jamais queira seguir o exemplo de Satanás. Não queira ser alguém conhecido como acusador. Não queira ser conhecida como alguém que tem a missão de acusadora. Perceba que estas obras são explicitamente identificadas como obras de Satanás. O terceiro e último tópico da lição de hoje apresenta o livro de Jó e o ocaso de Satanás, a impossibilidade de fazer tudo aquilo que ele deseja. A queda e ruína de Satanás também são explicitadas na Bíblia Sagrada. O ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. Em quase todo o livro, Deus se revela, Deus se mostra ou se mantém em silêncio durante a trajetória de sofrimento do seu servo Jó. E ainda está oculto. Somente no capítulo 38 é que Deus se revela. Mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que seu silêncio, o silêncio de Deus pode falar alto para muitos, por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. É uma curiosidade. Perceba que ele só é mencionado nos 2 primeiros capítulos. Não é, pois, propósito do livro pôr Satanás em evidência, nem tampouco superestimar a existência do mal. Não. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento com Jó. Ele não venceu. Satanás foi derrotado. A sua iniciativa, a sua lógica estava errada. A sua estratégia também foi errada. O seu intento era fazer com que o servo de Deus blasfemasse. E ele não conseguiu isso. Jó é o grande personagem do livro, é o personagem principal do livro, e Jó encerra o livro como vencedor, como alguém que foi restaurado, como alguém que adorou a Deus no meio do sofrimento, como alguém que reconheceu a grandeza e a soberania do eterno Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. O livro tem um início dramático, mas tem um fim apoteótico, tem um fim extraordinário, tem um fim magnífico, tem um fim
que louva, que exalta e engrandece o Deus Todo-Poderoso. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo, saiu vitorioso, saiu crente, saiu fiel e ainda conhecendo melhor a Deus. A graça estava oculta, mas estava lá. Como é maravilhoso isso! No momento oportuno, a graça de Deus se manifestou, conforme o capítulo 38 e o versículo 1. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, no período em que a humanidade mais precisava desta revelação graciosa de Deus, trazendo salvação através de Cristo, assim também, na história de Jó, Deus se manifestou falando com o patriarca Jó do meio de um redemoinho, trazendo alívio, trazendo paz, trazendo restauração, trazendo alegria a Jó por ver tudo o que era dele sendo restaurado. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era sempre o homem justo. Jó era de fato aquele que Deus afirmara que era homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus mesmo testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, conforme o capítulo 42, versículos 7 e 8, Deus mostra quando diz aos amigos de Jó que eles deveriam procurar Jó para que orasse por eles, para que intercedesse por eles, porque a oração de Jó, Deus ouviria. Muito interessante aprendermos estas lições para a nossa edificação espiritual. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e, a partir da revelação divina na história bíblica, aprendemos outras lições sobre este personagem. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e pode agir com perspicácia, mas não devemos, portanto, ignorar os seus ardis, não devemos ignorar as suas estratégias. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de Jó, no capítulo 19, versículo 25. A sua fé expressa: eu sei que o meu Redentor vive. E isso concorda com o apóstolo João, no capítulo de número 5, versículo 18, da sua primeira epístola. Por isso, devemos descansar em Deus. Quem é nascido de Deus tem certeza disso. O maligno não lhe toca. Deus cuidou de Jó. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Ele cuida do universo. Deus tem um propósito para todo o universo. Deus tem um propósito para a tua vida também. Fique na paz do Senhor. Fique debaixo da bênção de Deus, guardado pela graça, pela proteção do Todo-Poderoso. Professor e aluno, que vocês sejam bem-sucedidos ao estudarem esta lição para a glória de Deus e para a vossa edificação espiritual em Cristo Jesus. Amém.